A paz, igreja. Boa noite. Então, eu gostaria, de começar pedindo a nossa irmã Sofia para começar orando. Oremos, Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por este dia, muito obrigada por este momento, Senhor, que esse culto venha ser uma bênção, que nós venhamos sair diferente da maneira que entramos, que o Senhor venha falar nos nossos corações, que nós venhamos entender a Tua palavra, que nós venhamos entregar a nossa melhor adoração ao Teu nome. E é isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vou pedir para os irmãos abrirem uma coisa de espaço. Vou pedir para a igreja ficar de pé para todo mundo ler. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Amém. Nós possamos buscar essa palavra, né? Porque a gente não sabe nem de quem vem a hora, mas a gente tem que estar preparado em necessidade com o Senhor, porque se Ele vier, nós estamos preparados. Amém. Nós tenhamos chegar na oração, que nós tenhamos estar de coração físico. Nós tenhamos adorar esse Senhor com os nossos lábios, para que nós tenhamos integrar a nossa alma. Aleluia. Amém. Agora nós estamos chamando o ministério de Deus. Vida e para a morte eu vou andar com Deus.
de um adorador, me separou, me marcou no teu altar para servir o Senhor. Conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no teu altar para servir, para servir, para servir, para servir, para servir. Aleluia, glória a Deus. Do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Era eu condenado, julgado em meu lugar. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Era eu condenado, era eu condenado, era foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. O incomparável, hoje eu tenho vida, incomparável amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Era
Glória a Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Declare, Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare, Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém, glória a Deus. Alguém vem sentar em nome de Jesus?
É da Fernanda Brum. Irmãos, depois eu volto para louvar. Vou estar chamando o irmão Zé Roberto para louvar o hino do cantor cristão. Graças e paz, igreja, amém? Vamos pôr de pé, vamos estar entoando o cântico de número 25, bem conhecido dos irmãos. E grande amor, esse é o amor que Cristo nos mostrou, amém? Que grande amor é excelso amor que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos vedado ver. Mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento que estamos aqui em Tua casa, Deus, cultuando o Teu santo nome. Ó Deus, agora, Deus, pelas ofertas aqui depositadas no Teu altar, só possa receber com cheiro suave. Deus, abençoa aqueles que puderam esta noite estar contribuindo, e também de uma forma aqueles que não puderam, Senhor, só possa estar provendo, Deus, sustento cada vez mais. Te louvo por esse dia, tudo que foi feito até agora, desde a parte da manhã, por Tua presença em nossas vidas, ó Pai. Eu louvo e Te oro em nome de Jesus. Amém. Queria apresentar, Jesus. Vou chamar o pastor e vou chamar o Rodrigo também para estar orando pela vida do pastor que vai trazer a palavra nessa noite. Amém. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado por mais um dia, por estarmos em Tua casa, para juntos aprendermos mais e ouvir mais da Tua voz. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha usar o nosso pastor para que possa ministrar a Tua palavra e que nós possamos não só aplicar aos nossos corações, mas também anunciar aos outros também, ó Pai, porque a Tua palavra, Senhor Deus, é para todos, Senhor, não só para um.
Por isso, Senhor Deus, que o Senhor possa, Senhor Deus, estar aí visitando em cada um que está em casa agora, visitando aqueles que estão viajando, trazendo paz e livramento, trazendo, Senhor Deus, o teu amor para aqueles que não o conheceram, Pai. Senhor, venha salvar essa nação. Abençoe, Senhor Deus, essa noite e fala em cada coração. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Amém? Antes de prosseguirmos com o solo da irmã Carla, vai estar cantando nessa noite também, eu não posso deixar de fazer menção ao dia de hoje. Hoje é dia 2. Isso, então eu queria chamar todos os diáconos aqui à frente, aqueles que estão presentes, e a Carla vai cantar depois em homenagem a Deus e a vocês. Aí, viu? Para a glória do Senhor, amém? Mais algum? Cadê a diaconisa Elizabeth? Está faltando diaconisa Ruth e diaconisa Isabel, né? E nós precisamos, e diaconisa Jussiara, nós precisamos levantar mais diáconos aí, em nome de Jesus, certo? Mas tem um texto bíblico que fala sobre o diaconato. Eu queria ler nessa noite. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo quanto a mulheres, do mesmo modo quanto as mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois se desempenharem bem o diaconato, alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Amém? Estou muito grato a Deus pela vida dos nossos diáconos e quero aqui fazer menção de cada um deles, como são especiais e como tem auxiliado o pastor. E a palavra do Senhor é muito clara, que Deus tem uma recompensa ao diaconato. Diaconato é servir ao outro, servir a igreja, servir o pastor, abençoar a vida do pastor, abençoar a vida da igreja, e eles têm feito isso com muita excelência. E nessa noite eu quero honrar a Deus pela vida de vocês e dizer que vocês, continuem me suportando, continuem me amando, e que a gente continue juntos para a glória do Senhor, né, irmã diaconisa Elizabeth? Que a diaconisa continue desse jeito, porque é desse jeito, falando muito, porque nesse falar muito, a senhora não sabe quanto a senhora me abençoa. Diaconisa José também, com seu trabalho, como a gente tem estreitado o relacionamento, diaconisa Elisângela, também junto ao diaconato, a vice-presidência, o diácono Rogério, que também está aí, que a gente conversa bastante. São pessoas que estão caminhando. Diaconisa Ruth, que também tem uma simplicidade muito grande e conversa comigo muitas vezes. Diaconisa Isabel, que também está à frente aí, além do diaconato, Casados para Sempre, junto com o diácono Rogério. Diaconisa Jussiara, que hoje é presidente dos diáconos batistas meritiense. Isso é uma honra para nós, uma alegria também de ela estar fazendo parte. Por isso que às vezes ela está em alguma programação aí, salvo engano, hoje estava pregando na igreja Jardim Meriti, então hoje está lá por causa da programação e é bênção. Eu quero agradecer muito a Deus pela vida de vocês e dizer para vocês que nós estaremos presenteando vocês. Não hoje, mas no aniversário da igreja, por falha do pastor de vocês. Então fala assim, eu já peço perdão que o seu pastor não fez menção para que houvesse comprar uma lembrança. Isso a gente tem que confessar. Então o pastor assume aqui toda a responsabilidade, peço perdão por isso. Peço perdão por isso nessa correria nossa, mas é até bom que a gente faz junto com o aniversário da igreja. E aí, prometo que a gente vai caprichar no presente,
porque a igreja precisa honrar. Então, eu gostaria que você ficasse em pé, em reverência ao Deus que os constituiu diácono, né? Primeiramente, que você aplaudisse ao Senhor pela vida dos nossos diáconos nessa noite. Respeitem, ore pelos diáconos, amem os diáconos, ajudem os diáconos, amém? Então, vou pedir para você estender suas mãos para cá, nós vamos orar, agradecer a Deus pela vida deles e que continuem assim. E que o Senhor separe outros, né, no nosso meio para o diaconato, porque é muito importante esse ministério. Pai Santo, nós exaltamos o Teu nome, porque nós chegamos a este lugar e a Tua presença já está notória na nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor já falou através dos louvores. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor já direcionou o culto até aqui. Nós sabemos que tudo é do Senhor, tudo é permissão do Senhor, e nós somos muito gratos por essa noite estarmos, ó Deus, em comunidade, cultuando ao Senhor. Mas nessa noite também nós queremos agradecer por esse dia muito especial, esse dia dos diáconos, o dia em que nós celebramos o dia do diaconato, que é o símbolo, que é a igualdade do servir, do serviço, e é aquilo que o Senhor tem separado, Deus, pessoas que têm nos abençoado, que têm abençoado a tua casa, têm abençoado o teu reino. Muito obrigado por esse dia especial. Seja exaltado pela vida do diácono Rogério, pela vida da diaconisa Isabel, pela vida da diaconisa Ruth, pela vida da diaconisa Jussiara, pela vida da diaconisa Elisângela, pela vida da diaconisa Dilceia, pela vida da diaconisa Elizabeth. E nós te pedimos que o Senhor seja exaltado por eles, ó Deus, porque são bênçãos, ó Deus, estão aqui labutando, ó Deus, na tua casa, e nós reconhecemos o quanto é importante, ó Deus, esse ministério. Nós queremos agradecer pela vida deles, ó Pai, e pedir que o Senhor venha poderosamente acrescentar na vida deles, dar a eles, ó Deus, a sabedoria do Senhor, a direção do Teu Espírito Santo, e que cada vez mais eles sejam cheios, ó Deus, da Tua presença. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque eles são bênção na nossa vida. Eles são, ó Deus, amáveis, amados, e nos amam, ó Deus, a cada dia aqui, junto, ó Deus, junto nesse ministério na PIB no Guarani. Nós queremos te agradecer, que nós venhamos, ó Deus, honrar sempre o Senhor, porque honrando o Senhor estaremos honrando os nossos diáconos. Honrando o Senhor estaremos honrando aqueles que trabalham. Muito obrigado, seja exaltado por essa noite. Nós glorificamos e exaltamos o teu nome, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Deus os abençoe. Irmã Carla está com a oportunidade, vai cantar em... Aqui não, vem cá. Mas está desfocado, tem que tirar semana que vem. Se semana que vem faltar, eu vou te ligar. Depois tira a barriga de novo. Vamos lá, pode sentar, querido. Agora vai, irmãos. Em nome de Jesus. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença,
em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Amém. Glória a Deus. Que benção. Deus te abençoe. Deus continue te usando, te abençoando. Abra a tua Bíblia. João capítulo 6.
verso 25 até o verso 40. João, capítulo 6, verso 25 até o verso... Quem achou pode ficar em pé. Em nome de Jesus. Amém? Quem não achou, diga misericórdia. Ninguém? Ah, não, aqui não vale. Isso é na sua Bíblia, né? Eu queria nessa noite ministrar esse texto e eu queria que você prestasse bastante atenção e deixasse Deus falar com você nessa noite. Diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram. João capítulo 6. Não, verdade, eu estou lendo para baixo. Verdade, versículo 26 que eu estou lendo. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a de comer o pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porque eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que virá a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, de que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 35, toda a igreja lê, enquanto eu degusto dessa água aqui. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra lida nessa noite. Aplica aos nossos corações, fala no profundo de cada um de nós e que sejamos, ó Deus, canal de bênção para a tua igreja nessa noite. Fala poderosamente conosco, porque certamente daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Oramos em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Dois grandes milagres antecedem essa parte do texto de João capítulo 6. O milagre que aconteceu foi Jesus andando sobre as águas, acalmando a tempestade, mas anteriormente a esse encontro que Jesus tem com os discípulos, andando sobre as águas,
nós temos o milagre da multiplicação de pães. Aonde Jesus estava reunido, tinha uma multidão, e essa multidão foi aquela multidão que o Senhor Jesus alimentou. Ali estavam cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e a palavra do Senhor diz que naquele momento ele pega 5 pães e 2 peixes e começa a distribuir ao ponto de sobrar, e ele mandar que guardasse aqueles pães que sobraram, aqueles peixes que sobraram. E Jesus faz um grande milagre. Jesus opera um grande milagre alimentando aquela multidão. Só que o grande contexto desse texto que nós lemos é que quando Jesus realiza um milagre, ele tem uma intenção. A intenção de mostrar quem ele é, de mostrar o que ele veio fazer. Na verdade, quando o próprio João escreve esse texto, ele diz que Jesus fala para eles que não viram os sinais, ou seja, não entenderam o que Jesus falou. Quando Jesus faz o milagre da multiplicação de pães, ele está mostrando quem ele é. O Messias, o enviado do Senhor para salvar uma humanidade. Mas as pessoas, elas esquecem de olhar para esse ponto. Elas olham para aquilo que é agora, para aquilo que é físico. Então, quando Jesus chega neste lugar, em Cafarnaum, a palavra do Senhor diz que a multidão vai procurar Jesus de novo. A multidão chega e toma um susto, porque entenderam que Jesus não... Como é que Jesus chegou do outro lado, em Cafarnaum, sendo que os barcos estavam ali e que ele não tinha entrado nos barcos dos discípulos? E aí Jesus traz algumas verdades a essa multidão, que penso eu que hoje deveria ser motivo de a gente meditar. Porque o que ele veio fazer é diferente muitas vezes do que nós esperamos que ele faça. E aí, quando ele chega diante desse texto, a primeira coisa que pergunto para ele: mestre, como é que o Senhor chegou aqui? Aí Jesus não responde essa pergunta. Jesus diz a eles: vocês me procuram não porque vocês viram sinais. Sinais era justamente aquilo que João usa, a palavra que João usa, que aponta para Cristo. Então Jesus diz assim: vocês me procuram não porque viram sinais, ou seja, vocês não entenderam. Vocês estão me procurando não porque vocês entenderam quem eu sou, mas vocês estão me procurando pelo pão que perece. Aquele pão que eu multipliquei e que eu alimentei essas 5.000 pessoas e dei alimento para vocês naquele momento e vocês se saciaram por um tempo. Então Jesus faz uma advertência a essa multidão, dizendo a ela: vocês não podem ficar preocupados com esse pão. O que vocês precisam fazer, diz a palavra do Senhor, quando aquela multidão, Jesus disse, mas por que comer os pães ficaram satisfeitos? Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Quando nós olhamos Jesus falando isso para a multidão, nós começamos a entender algumas verdades do texto, e eu quero destacar. Porque ele está falando de coisas eternas, ele não está falando de coisas perecíveis. Ele está falando do pão da vida. Ele está falando daquilo que ele tem separado para nós, daquilo que ele tem preparado para nós. Então, algumas coisas que eu preciso destacar com você nesse texto é: a busca por Jesus não pode ser motivos terrenos. O que é isso? Eu vou até Jesus porque ele pode me abençoar. Ele pode te abençoar, ele pode te dar, ele pode fazer você prosperar, mas essa não deve ser a nossa busca, Jesus.
Muitas pessoas hoje, nesse tempo, estão procurando Jesus para ganhar alguma coisa, para terem alguma coisa de volta. Mas pode acontecer, por exemplo, que Jesus não opere, que as coisas não aconteçam como a gente quer. E a nossa fé, ela vai ser uma fé infundada nas coisas terrenas. O apóstolo Paulo fala muito claro que se nós esperássemos de Deus, de Jesus Cristo, somente nesse tempo presente, seremos considerados os mais miseráveis homens da face da terra. Então a nossa busca não pode ser motivada por interesses terrenos, interesses humanos. A nossa busca tem que ser motivada como aquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu busco o reino de Deus, quer dizer que eu estou dizendo para ele assim: reina em mim, governa sobre mim, faça parte da minha vida. Agora não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Agora não vivo mais eu, mas o Senhor agora domina toda a minha vida. E as bênçãos do Senhor, a Bíblia me ensina que me alcançam. Mas não porque eu procurei com uma motivação terrena, procurei, na verdade, o seu reino. Procurei, na verdade, me entregar a ele. Quando nós falamos desse texto, Jesus fala que nós não podemos buscá-lo por motivação terrena. Primeiro ponto. O segundo é que nós precisamos trabalhar pelo alimento eterno. No versículo 27, ele diz: trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês, porque o Pai o confirmou com o seu selo. Preste atenção, Jesus está falando assim, olha, trabalhe pela comida, pelo alimento eterno, não trabalhe pela comida que perece. A comida que perece, ela nos alimenta durante um tempo. E é interessante que toda vez que você vai fazer compras no mercado, você toma um susto. É para mostrar para você que o alimento terreno é totalmente limitado. A gente vai no mercado e eu olhei para a Sheila assim e falei, só deu isso? Aí você olha lá na telinha, 700 e poucos reais, R$ 1.000, R$ 1.200. E quando você, não, vou ali só comprar só o tempero da comida do domingo, R$ 200. Isso é para mostrar para você que é muito limitado mesmo. Interessante que todo mês você tem que comprar, ou toda semana, porque senão você não fica de pé. Você tem que se alimentar. Mas ele é limitado. Porque o alimento físico nos sacia durante um tempo. Daqui a pouco vocês vão ter que chegar ali na cantina, comer alguma coisa, porque vocês estão com fome. E eu profetizo isso. Vai lá comer, tenta engordar um pouquinho mais, abençoa a tua igreja, né? Mas é tão limitado. Por que é limitado olhando pelo lado espiritual? Porque o alimento físico, ele tem que ser consumido toda hora. E ele não nos confere salvação. Ele não é possível, por exemplo, nos salvar para uma vida eterna. É por isso que Jesus diz assim, não alimente-se com coisas terrenas, não trabalhe pela comida que perece, mas trabalhe pela comida que traz vida eterna, que sustenta você para uma vida eterna. O que Jesus está falando isso? Ele está falando assim, você precisa se preocupar com o que é eterno, com o que eu posso fazer por você. Você precisa se preocupar com aquilo que você pode se alimentar de mim. Isso você pode entender uma coisa, que quando ele fala isso, ele está dizendo assim, você não viverá só de pão, mas você viverá da minha palavra, como o próprio Jesus falou, da palavra da boca de Deus. Você pode se alimentar de mim e você jamais terá fome e jamais terá sede. Você será alimentado para uma vida eterna. Quando Jesus fala isso, ele está nos exortando a trabalhar não por aquilo que perece, mas por aquilo que é eterno. E aí a grande pergunta nessa noite
se nós estamos preocupados com aquilo que hoje nos alimenta e se estamos esquecendo com que verdadeiramente a nossa salvação é aquilo que temos. Se nós estamos aqui preocupados só com coisas terrenas ou se nós estamos preocupados com aquilo que o Senhor tem para nós na eternidade. Se nós estamos só preocupados, por exemplo, em adquirir aqui, esquecendo de adquirir aquilo que Ele deu para nós, a salvação eterna. A palavra do Senhor mostra que Jesus faz essa exortação dizendo que o alimento é físico, ele é limitado, ele não te confere graça, ele não te confere salvação. Mas o alimento eterno, ele te confere uma salvação em Cristo Jesus. E aí talvez você possa pensar comigo que nesse texto o próprio Deus, o próprio Jesus está falando assim, pela que trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês. Então, quem vai me dar essa comida? O Filho do Homem, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Quando diz isso, somente Jesus pode dar a comida que me alimenta para uma vida eterna. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa semana o Papa fez uma declaração que espantou. Ele disse que o caminho para a salvação somente é Jesus. Isso tem algo, né, muito forte, porque alguns católicos dizem que Maria é essa intercessora, que Maria é suficiente para a salvação, que os santos são suficientes para a salvação. Mas o Papa, falando sobre isso, ele diz que Maria não morreu por nós. Verdade, Maria não morreu por nós. O único que morreu e que pode dar vida é Jesus. O único que veio ao mundo, se transformou em carne, viveu nesse mundo, abriu mão da sua glória, foi Jesus, porque Maria foi muito importante, Pedro, Paulo, João foram muito importantes no reino, ninguém pode desprezar o que significou essas pessoas. Mas só teve um que foi capaz de morrer para me dar vida. Só tem um, e a palavra do Senhor diz que Deus o selou. E o selo é aquilo que chancela quem faz. Você, por exemplo, quando pegava uma correspondência com selo, você sabia, na antiguidade, quem tinha enviado aquilo ali para você e não era adulterado, não tinha como ser outra pessoa. Tinha que ser o próprio Senhor Jesus. Por isso que ele diz assim, o Filho do Homem dará isso a vocês. O Pai do Filho, o Pai, o Senhor, ele confirmou isso dando a sua autoridade. Ou seja, a sua confirmação de que é o Filho do Homem, de que é Jesus, não tem outro. E aí a palavra do Senhor diz que Jesus fala para nós que nós precisamos lutar por essa comida que nos alimenta para uma eternidade. Agora, quando ele diz isso, a palavra do Senhor diz que as pessoas que estão aqui ao redor de Jesus fazem uma pergunta. Então perguntaram a Jesus, o que faremos para realizar as obras de Deus? Uma terceira verdade desse texto é que as pessoas estavam com dúvida do que fazer para fazer a obra de Deus. E aqui está num contexto justamente daqueles que estão no meio dos judeus, que têm a concepção de que o que eles precisam fazer é por obras. Então, eles dizem assim, o que nós precisamos fazer para realizar a obra de Deus? O que Jesus está dizendo é que, quando eles fazem essa pergunta, Jesus responde a eles, Jesus diz assim, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. A grande obra que nós fazemos para a salvação, para herdarmos aquilo que é eterno,
não está constituída no que eu faço no meu dia a dia. É interessante isso. Eu trabalhar para o Senhor, não quer dizer que eu vou ser salvo porque eu faço as coisas para o Senhor. Na verdade, eu faço porque eu fui salvo. Eu não faço para ser salvo. E quando eles chegam para Jesus, ele pergunta assim: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus responde: a obra de Deus é esta. Qual é a obra de Deus? Você crê naquele que ele enviou. A palavra do Senhor mostra que, e Jesus diz isso, que a única coisa que nós precisamos crer é justamente naquele que ele enviou. Você não precisa pagar promessa, você não precisa levantar altar, você não precisa, a Bíblia você não precisa deixar para amanhã, porque a Bíblia diz: vinde como estais. A única coisa que você precisa fazer é crer que ele é o Filho de Deus enviado. E a Bíblia só condiciona isso para condenar qualquer um ou salvar qualquer um. E a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. E é por isso que Jesus diz assim: a grande obra, o que vocês querem fazer para mim? O que você quer fazer nesse tempo? Você só precisa crer que Jesus é o Filho de Deus. Você só precisa sair daqui com essa certeza de dizer assim: Jesus é o Filho de Deus, não há salvação em nenhum outro. Atos capítulo 4, verso 12 diz assim: em nenhum outro há salvação, a não ser em Cristo Jesus, aquele que foi entregue na morte, morreu uma morte para me salvar. A única coisa que nós precisamos fazer é crer. E talvez você já creu. Talvez você já entregou a sua vida a Jesus, mas talvez ainda não. O pastor só está falando aqui, tem bastante gente que já ouviu, mas talvez ainda não. Então, a palavra do Senhor me diz que a única coisa que eu preciso fazer é crer. Ele diz que a grande obra, a obra de Deus é esta: que creiam naquele que ele enviou. Quando ele fala disso, ele agora passa por um outro momento. Esse outro momento de ele se revelar quem ele é. A palavra do Senhor mostra que Jesus diz que nós precisamos crer nele, mas crer quem ele é. Porque tem pessoas, por exemplo, que creem que Jesus foi aquele que dividiu a história. Antes de Cristo, a contagem era regressiva, era diminutiva. Não é isso? Depois de Cristo, começa a contagem. Daqui, agora nós estamos no ano 2025 depois de Cristo. Tem gente que acredita que Jesus só veio dividir a história. Tem gente que acredita que Jesus foi um grande profeta. Tem gente que acredita que Jesus foi um grande líder de uma religião. Tem gente que acredita que Jesus veio, morreu, mas também não acredita que ele ressuscitou. Mas a palavra do Senhor diz que nós precisamos acreditar quem ele é. E Jesus fala que nós precisamos crer naquele a quem o Pai enviou, mas crer quem ele é. É por isso que ele chega para essas pessoas e vai fazer algumas declarações. Jesus diz no versículo 32, versículo 32, ele diz assim: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Precisamos crer que Jesus é o pão da vida. Jesus não é um pão físico, Jesus não é um simples profeta, Jesus não é uma pessoa que dividiu a história. Jesus é o pão da vida. Pão da vida quer dizer que ele se torna o próprio alimento da vida.
Quando nós comemos, quando nós nos alimentamos dele, nós ganhamos vida em Cristo Jesus, porque ele é o pão da vida verdadeiro. Só existe um pão da vida. Ali havia um questionamento, por quê? Porque eles gostavam muito de Moisés. E Moisés era bacana, né? Moisés tira o povo do Egito, caminha com o povo. Em certo momento, o pão, o maná cai do céu, o povo é alimentado no deserto. Deus dá uma ordem, aquele maná cai, o pessoal começa a se alimentar, não passa fome. Deus caminha com o povo no deserto. Então, eles gostaram muito dessa história de Moisés. E eles dizem assim: quem deu o pão foi Moisés quem nos deu o pão. Jamais. Nenhum homem pode dar o pão. Aí muita verdade, porque até o pão físico, convenhamos. Convenhamos, escuta só uma coisa que eu vou te falar. Você só come porque é Deus que coloca na tua mesa, cara. Só porque Deus coloca na tua mesa. Ou você pensa que é você. Ou às vezes a gente pensa que é a gente, né? A gente às vezes pensa que é a gente que coloca o pão na mesa, mas se ele não colocar o pão na mesa, irmão, o pão não chega na nossa mesa, até o físico, não é o homem. E a concepção aqui dessas pessoas, Moisés nos deu pão, não. Quem nos deu o pão, quem nos dá o pão é Deus. O próprio Deus é que derramou do maná no deserto, sustentou o povo no deserto, fez o povo passar o deserto e fez o povo chegar na terra de Canaã. Não foi o homem. Moisés foi instrumento de Deus para que o povo entendesse que era necessário obedecer a Deus, mas Moisés não podia fazer nada se Deus não soprasse. Aí Jesus chega e fala assim: não foi Moisés quem deu o pão. Quem deu o pão foi Deus. Da mesma forma, não foi Moisés, não foi eu, não é você que dá o pão verdadeiro, mas o pão que dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu. Ou seja, o próprio Deus é quem dá o pão da vida. Aí a Bíblia vai ser muito clara dizendo para mim que Deus entregou o seu filho, seu único filho, para morrer no meu e no seu lugar. Seu unigênito filho. A Bíblia diz que ele sai da sua glória, desce a esse mundo, abre a mão da sua glória e a Bíblia vai dizer que ele agora é entregue. E aí quando ele chega ao ser crucificado, depois de ressuscitar, ele chama essa igreja e diz assim, ó: comam deste pão e bebam deste cálice. Porque este pão simboliza o meu corpo que foi partido por vós. E este cálice significa aliança no meu sangue, a nova aliança em Cristo. O pão vivo que desceu do céu é o Senhor Jesus. E ele diz isso: eu sou o pão da vida. Mas quando ele fala disso, que ele é o pão da vida, tem implicações. Quais são as implicações que, quando Jesus diz para nós assim, cara, eu sou o pão da vida, ele diz assim: quem vem a mim jamais terá fome. Ou seja, vai se alimentar. Ou seja, vai comer, vai estar saciado. Quando Jesus diz que jamais terá fome, você pode pensar, por exemplo, naquela mulher samaritana, quando Jesus disse para ela assim, Senhor, Jesus disse para ela assim, mulher, se tu soubesse quem te pede água, você me pediria água, e essa água jorraria em você para uma vida eterna. Quem beber desta água voltará a ter sede. Quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Ou seja, quando Jesus está falando isso, que ele é o pão da vida, ele nos alimenta por completo. O pão, a fome nos é saciada e jamais teremos sede. Sede de quê? Jamais vamos nos sentir vazio. Jamais vamos nos sentir só. Ele vai ser
tudo. Na verdade, sabe uma coisa, quando Jesus está falando disso aqui, ele fala assim, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome e jamais terá sede. Sabe o que quer dizer? O tamanho do teu vazio é o tamanho de Deus que está faltando aí dentro. Ele está dizendo assim, eu sou aquele que vai completar a tua vida, eu sou aquele que vai mudar totalmente a sua história, eu sou aquele que vai habitar em você. Ele diz assim, quem vem a mim jamais terá fome e jamais terá sede, ou seja, saciado pelo Espírito Santo de Deus, saciado pela presença de Jesus. Por que muitas vezes as pessoas estão caminhando e não têm sentido na vida? Porque ainda não entregaram sua vida a Jesus. Por que as pessoas muitas vezes estão de um lado para o outro? E aí a gente só sabe pensar, por quê? Porque faltou justamente. Aquela própria mulher samaritana, a Bíblia diz que Jesus chegou para ela assim, vai lá, chama teu marido. E ela disse assim, eu não tenho marido. Eu disse, acho bem, porque tivesse 5 e o que tu tens não é teu. Mas sabe por quê? Que ela estava ali procurando alguma forma de saciar a sua vida. As vidas vazias precisam de Jesus, que é o pão, que é a água da vida, que jorra para uma eternidade. Quando Jesus diz que ele é o pão da vida, há algumas outras implicações e eu destaco a segunda. Ele diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, de modo nenhum, o lançarei fora. A grande certeza que temos é que quando nós somos dados a Jesus pelo Pai, eu não vou entrar nesse mérito porque eu preciso avançar por causa da hora, mas quando nós fomos escolhidos por Deus e Ele nos entrega ao Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele de maneira nenhuma nos lança fora. Quer dizer o quê? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer dizer, então, aqui que Jesus está, que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, de modo nenhum lançarei fora, que Jesus está de braços abertos para receber a mim e a você de uma forma especial e dizendo assim, sempre há lugar para um, sempre há lugar para o outro, sempre há lugar para mais um e nenhum deles. A segurança, quando Jesus está dizendo isso, eu sou o pão da vida, quem crê em mim não terá fome, não terá sede, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma. O mundo te lança fora, o inimigo, ele pisa, ele esmaga, ele tritura você, quando você não serve mais para ele, ele te lança fora, ele te deixa a própria sorte, mas Jesus não, irmão. Jesus, ele nos atrai a Ele mesmo, dizendo para nós assim, não, olha, você pode voltar a hora que você quiser, você pode vir quando você quiser, que de nenhuma maneira te lançarei fora. E é interessante que Ele não lança em rosto. Quando o próprio Jesus conta a parábola, em Lucas 15, a parábola do filho pródigo, ele dá o exemplo daquele filho que sai, que volta, e o pai está lá correndo para abraçar, para beijar, restaurar ele como filho. É a figura que eu tenho quando Jesus diz assim, de maneira nenhuma lanço fora. Jesus está sempre de braços abertos a nos esperar. Jesus está sempre de braços abertos esperando a nossa decisão de fé, esperando que nós venhamos a nos encontrar com Ele. Ele está sempre de braços abertos. Há uma terceira implicação nesse texto. Quando Jesus diz que eu sou o pão da vida, ele diz, nessa terceira implicação, e a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de vocês, todos, o que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A palavra do Senhor é clara e nessa implicação Jesus, de quando ele diz que eu sou o pão da vida, ele nos alimenta, ele nos sacia.
A palavra do Senhor diz que Ele não nos lança fora, está sempre nos esperando. E a palavra do Senhor diz que Ele também nos dará a salvação. E a salvação passa justamente por um momento grandioso, um momento sublime, um momento em que nós ressuscitaremos com Ele. Ele diz assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O pão da vida, aquele que foi entregue para morrer numa cruz, aquele que se doou como o Senhor, que abriu mão da sua glória. Ele agora está dizendo nesse texto que ele é aquele que pode ressuscitar cada um de nós no último dia. Olha que coisa interessante. Porque esse foi o único que pôde ressuscitar, ele pode te ressuscitar no último dia. Se der tudo certo, você vai viver mais aí alguns anos. Cuida aí dessa diabetes aí, cuida. Mas o Senhor tem o dia certinho nosso, né? Lá em Matusalém viveu 900 e tantos anos, depois de Noé ele falou assim 120 anos, e depois lá em Salmo ele fala assim 70 anos. E a irmã Conceição ia brigar comigo hoje, que eu ia falar para ela assim, depois de 70 é canseira e enfado. Isso é tão real que depois que você faz 35 anos, você começa a perceber que você está mais perto de 70 e você não tem mais a saúde que você tinha quando jovem. Eu percebi isso porque quando eu dormia 3 horas da manhã, acordava às 5, eu acordava tinindo. Mas chegar agora, se eu dormir às 10 e acordar às 5, meu irmão, estou acabado. A canseira começa a chegar, me mostrando que estou chegando a 70. Mas se tudo der certo, você vai partir desse mundo. Você vai. Nós vamos. Porque é o plano normal. Mas é interessante que ele diz que assim, no último dia eu ressuscitarei. Ou seja, não vai acabar aonde a gente vai achar que acabou. Não acabou. Né? Aí a pessoa fala assim, vou entrar em crise. Pastor, eu vou entrar em crise. O que agora está mais barato? Está baratinho, irmão. R$ 2.500 para botar você no fogo, você sair pós-cinza e jogar no mar. Aí você está muito preocupado com isso. Tem gente preocupada. O que eu faço, pastor? Olha, irmão, o que é mais barato para a tua família, você coloca aí e vamos embora. Se tiver que ser numa sepultura, vai na sepultura, mas se tiver que ser no crematório, o crematório é mais barato. Você vai pagar lá R$ 2.600, você consegue ser rapidinho extirpado dessa terra. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus vai nos ressuscitar. Você sabe o que é ressuscitação? Não tem nada a ver com reencarnação. Reencarnação, a tese diz que é um corpo, é um espírito habitando em outro corpo. E há uma tese que a Bíblia não dá base para isso. A Bíblia não dá base, por exemplo, para você dizer que vai reencarnar. Aí, de vez em quando tem uns crentes assim, pastor, quando eu voltar na outra vida, eu falei assim, volta não. Volta não. E o pior disso tudo é que, não, aí você pode reencarnar no animal, você pode reencarnar no rato, você pode reencarnar em lugar nenhum, não existe. Quando ele diz assim, eu ressuscitarei, ressuscitar quer dizer voltar ao mesmo corpo. Jesus, quando ressuscitou e recebeu o seu corpo da sua glória, quando ele chega e Tomé fala para ele assim, eu só acredito vendo, quem apareceu para Tomé foi o Jesus. Foi o corpo de Jesus. E aí é muito interessante porque ele diz que ele vai nos ressuscitar no último dia. Ou seja, nós receberemos e aí seria muito bom se a gente reconhecesse um ou outro lá. Eu ia procurar você lá. Eu ia ver assim, será que veio? Cadê aquele irmão? Cadê o Fernando? Cadê a Kátia? Cadê a Sheila? Cadê José?
Ah, está aqui, pastor, está aqui. Pibe no Guarani. Vamos fazer aqui uma casinha para nós aqui, pibe no Guarani aqui, vamos fazer aqui, porque a gente passa panelinha no céu. Ela que falou, não foi eu não. Mas nós não sabemos se isso vai acontecer. Nós não sabemos se isso vai acontecer. Mas uma coisa é certa, nós ressuscitaremos. Por causa daquele que venceu a morte. Ele diz assim, eu ressuscitarei. Irmãos, vale a pena crer, vale a pena entregar nossa vida a Jesus, vale a pena gastar nossa vida por esse Jesus. A Bíblia diz que ele outorgou a salvação a nós. E isso é real. Isso é maravilhoso. Isso é bom, isso é top. Isso é hard, isso é, sabe, é real. Que ele diz que vai nos ressuscitar no último dia. E no último dia ele vai outorgar para nós o que ele está preparando, a vida eterna. E vida eterna, não sei se você consegue mensurar. Porque quando fala de vida eterna, o que vem no meu coração é o dia mais feliz da minha vida, não há de ser comparado. Se eu multiplicar o dia mais feliz da minha vida por 1 milhão, irmãos, não há de ser comparado ao que é uma vida eterna. Na mesma proporção como o pior dia da minha vida não há de ser comparado ao inferno. Mas a vida eterna com Deus será um grande e glorioso momento da igreja. E ele diz assim, olha, a vontade do Pai é que aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna e ressuscite no último dia. Ou seja, não se preocupa não, irmão. Você pode, Deus que me livre e guarde, Deus que te livre e guarde, mas pode sair daqui a pouco, a gente amanhã está fazendo sepultamento um do outro. Não se preocupa não, irmão. A matéria vai, o pó, o corpo vai ao pó, mas nós ressuscitaremos. Se você não acredita nisso, olha para Jesus. Jesus ele falava para os discípulos assim, qual é o sinal? O sinal somente é o do profeta Jonas. É necessário que o Filho do Homem passe 3 dias debaixo da terra. E ao terceiro dia ele ressuscite. Qual é o sinal? Olhe para Jesus. A morte não foi capaz de prendê-lo. A sepultura não foi capaz de segurar o Senhor Jesus. As pessoas poderiam olhar e ver Jesus como um agitador, como aquele que estava implantando uma nova religião. Mas as pessoas foram obrigadas a ver Jesus como aquele que ressuscitou ao terceiro dia. O único, o imbatível Deus ressuscitou ao terceiro dia. Nenhum outro ressuscitou ao terceiro dia, somente esse Jesus. E ele virá e nos ressuscitará e nos dará a vida eterna. Eu te convido nessa noite é crer no pão da vida. Entrega a sua vida ao pão da vida. A Bíblia diz que ele veio para dar vida e vida em abundância. Mas ele veio também para te outorgar a salvação. Ele veio também para dizer para você assim, no último dia, lá, quando eu decretar que o anjo tocar a trombeta, que eu vier buscar a minha igreja, essa minha igreja vai receber um corpo glorificado, exaltado, e será confessado diante do Pai, porque eu ressuscitarei esta igreja. Que Jesus está falando a este povo, precisa nos alcançar, porque o convite dele continua o mesmo. Ele não mudou o convite. Ainda ecoa em nós. Ele diz assim, quem vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Você pode comer o pão da vida hoje, não apenas provar, mas se alimentar pela fé, recebendo
perdão e nova vida. A Bíblia diz em Hebreus: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Essa palavra precisa ecoar na nossa vida, porque quando ele olha para a igreja e ele diz que ressuscitará essa igreja precisa se doar para ele. Não pagando, não devolvendo, porque nós não conseguimos. Por mais obras que façamos, por mais crentes que sejamos, por mais orações que fazemos, ecoa ainda no nosso coração nessa noite de que Jesus tem nos chamado a reconhecer o seu sacrifício, chamando a igreja do Guarani à responsabilidade, dizendo: eu morri na cruz por você, o que você faz por mim? Eu já te outorguei a salvação, você está salvo, você vai viver uma vida eterna, mas o que você tem feito por mim? Quando diz o hino 92, salvo se não me engano, é 92, morri na cruz por ti, o que fazes tu por mim? Quando Jesus diz isso aqui, ele está ecoando nesse tempo para nós o que nós fazemos por ele. Porque, convenhamos, ele fez tudo por nós. Tudo. E aquilo que nós mais tememos, nós vamos vencer. É interessante que a gente teme a morte, a gente não quer saber desse dia. Se a gente vai falar que vai pagar um plano funeral, a gente fica doido. Mas tem que pagar por quê? Tem que pagar para não deixar a tua família no perrengue. Mas no dia que está batido lá, Deus vai pegar e vai levantar e vai levar você e ponto, e acabou. É aquele dia. Mas a gente teme essa morte, porque a gente sabe que a gente passou daquele momento ali, acabou. Segue-se o julgamento de Deus, segue-se o juízo de Deus. Aqueles que morrem salvos vão herdar a vida eterna. Aqueles que não morrem salvos não vão herdar a vida eterna. Mas ecoa para nós o que fazemos por esse Deus. Porque Ele fez tudo por nós. Ele foi o pão da vida, é o pão que me alimenta. Sabe, você, não sei se você tem a ideia de que é você ter uma palavra para ler, de você ter um Deus para falar no teu espírito, se você tem um Deus para falar no teu ouvido, dizer algo para você maravilhoso no dia que você acorda se sentindo o pior dos piores. Não sei se você já entendeu isso. E aí a palavra ecoa porque Ele é o pão da vida, Ele entregou a vida por nós. O que nós estamos fazendo por Ele? Aí a gente canta, eu quero cantar esse louvor, nós vamos cantar. Por Ele, para Ele que nos deu. Não é isso? Por Ele que nós estamos gastando nossa vida. E precisamos gastar nossa vida por Ele mesmo. Nós precisamos estar prontos, irmãos, para atender ao chamado de Deus, porque Ele fez tudo por nós. É o pão que me alimenta. Sabe? Eu fico olhando assim, olhando para trás. Espero, em nome de Jesus, daqui a 2 anos e meio me aposentar. Mas eu não posso dizer para você que eu fiz alguma coisa para isso. Tudo foi Ele. A habilidade que Deus me deu não veio de mim, foi Ele. O chamado pastoral não foi de mim, foi Ele. A palavra ecoa no nosso coração porque Ele fez tudo por nós. E o que nós estamos fazendo por Ele? Quando nós olhamos para esse texto, eu quero dizer para você, o convite está aberto. É tempo de nós chegarmos a Deus, é tempo de nos doarmos a Deus, é tempo de nos alimentarmos de Deus, é tempo de lermos mais, é tempo de orarmos mais. Jesus é o pão da vida. Está esperando cada um de nós. Aqueles que ainda não entregaram sua vida a Ele, está esperando a sua igreja a se doar por Ele, porque Ele fez tudo. Tudo por nós. Que Deus te abençoe. Que você possa refletir nessa palavra. Vamos cantar aquele louvor de novo. Todo o ministério louvor, vamos cantar. Por Ele, é Ele que estou gastando a minha vida. A gente nem saiu esse louvor. Mas vamos ficar em pé, vamos cantar aí. Vamos cantar.
Eu quero que você declare isso para o Senhor nessa noite. Dizendo, Senhor, é por você, pelo Senhor. É por você, Pai. Vai, Sheila, vem cantar. Esse daqui você não ensaiou? Bota a letra para mim, por favor. Declare isso para o Senhor nessa noite. Porque Ele fez tudo. Se possível, chegar naquela parte do... Ele virá soberano em poder. Isso aí. A gente nem ensaiou isso no ministério. A gente está para ensaiar. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas. Aleluia. E cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria todos os meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria todos os meus dias. Ele, e é ele, por ele que estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria todos os meus dias. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ele virá. Eu não sei se você nessa noite entendeu a palavra do Senhor. E se você já tomou uma decisão com o Senhor. Ele virá. Ele virá e trará consigo a sua recompensa. A sua recompensa não é carro zero, não é casa nova, não. Isso é muito bom, mas a sua recompensa será uma vida na eternidade com o Senhor. Eu
sei se você entendeu essa palavra, se você quer entregar sua vida a Jesus, se você quer tomar uma decisão, se você quer retornar. Eu não vou me alongar. Eu não sei se você, igreja, entendeu que você precisa se doar mais para esse Jesus, porque Ele fez tudo por nós, né? Ele virá. Ele trará a sua recompensa a essa igreja. Nós estaremos vivendo eternamente com Ele nos céus. Nós ganharemos a recompensa de tudo aquilo que nós fizemos aqui. Mas você pode, nessa noite, como igreja do Senhor Jesus, se doar, entregar-se a Ele. Dizer: Senhor, não quero mais ser do mesmo jeito, eu quero mudar, não quero mais viver uma vida pela metade, não quero mais, eu quero viver uma vida de santidade, de busca do Senhor. Eu só tenho certeza de uma coisa: quem vai ganhar vai ser você. E quem ganha somos nós, sou eu. É por isso que esse louvor que nós cantamos, nós precisamos cantar ele como profecia na nossa vida, dizer: vou me gastar pelo Senhor, porque Ele já fez tudo por mim. Eu vou me doar mesmo, porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não quero mais viver para mim mesmo, eu quero viver para esse Senhor. Então a igreja precisa ter esse sentimento, porque talvez a gente esteja cantando ainda, não estamos como o Senhor quer, mas nós podemos viver. É por Ele, para Ele que são feitas todas as coisas. E a salvação vem dEle, a recompensa também. Então você é chamado nessa noite também a tomar uma posição, igreja, a viver uma vida para Ele, sem reservas. Esse Deus é maravilhoso. Vamos orar. Pai Santo, nessa noite nós queremos te agradecer pelo pão da vida, pelo Senhor que se entregou por nós e que hoje é o alimento da tua casa. É o pão que desceu dos céus e que não nos falta, ó Deus, nenhuma coisa, não nos falta nada. Nós não temos fome, nós não temos sede, porque o Senhor é tudo em nós. E nós te agradecemos, Senhor, porque o pão que desceu do céu, o pão da vida, virá buscar a sua igreja e nos ressuscitará. E nós precisamos, nessa noite, tomar uma posição diante do Senhor. Dizer que nós nos entregamos ao Senhor, que nós nos doamos ao Senhor, sem reservas, nós nos doamos para viver uma vida para o Senhor, ó Deus, não de movimento, mas de santidade, mas de entrega. Sabe, Senhor, entregar verdadeiramente o nosso coração, o nosso pensamento, entregar o nosso corpo em santificação, entregar tudo para o Senhor, as nossas finanças, o nosso carro, o nosso quarto, a casa que temos, o alimento que comemos todo dia. Porque tudo vem de ti, Pai, nada é nosso. Deus, nessa noite nós fazemos essa oração, Deus, como igreja. O Senhor virá, o Senhor trará consigo a nossa recompensa. Mas nós queremos nos gastar para o Senhor. Ó Deus, que a sua igreja, Deus, nessa noite esteja, Deus, nessa vibe. Ó Deus, no toque do teu Espírito Santo. Esteja meditando nisso, Senhor. Que saiamos daqui nessa noite, Senhor, e essa palavra fale conosco durante toda a semana. O que temos feito pelo Senhor, porque o Senhor fez tudo por nós. Deus, desperta cada um de nós nessa noite. Desperta a tua igreja. Derrama do teu Espírito Santo. Derrama do teu Espírito Santo no meio de nós. Queremos sentir o toque, Deus, da tua presença. Ah, Deus querido, muito obrigado por essa noite. Leve-nos em paz debaixo das tuas mãos. E Deus continua falando conosco. Para ti, Senhor. Pelo Senhor, Pai, não por nós. Só nos deixa subir aqui se for pelo Senhor. Só nos deixa pregar se for pelo Senhor, se for cantar pelo Senhor, por causa do Senhor. Só te adorar por causa do Senhor, Pai. Só servir por causa do Senhor. Só isso, Pai, que nós pedimos, Senhor, porque Tu és tudo em nós. Nós não somos nada sem o Senhor. Muito obrigado. Leve-nos em paz, Deus, debaixo das Tuas mãos. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém.
E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, te direcionando, te conduzindo, ministrando a sua palavra, ministrando o seu louvor, ministrando a oração. Que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja com o teu povo todos os dias, desde agora e até a volta do Senhor. Todos digam amém, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. O irmão José está com a oportunidade para fazer os anúncios rapidamente.